Está começando mais um programa Assembleia Convida. Eu sou o deputado Carlos César e hoje tenho a honra de receber aqui nesse programa o Dr. Fernando Russo, ele que é médico, cirurgião, urologista, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Faculdade de Sorocaba, está aqui hoje conosco para falar de um tema bastante polêmico, que é ainda um tabu para muitos dos homens. Eu quero aqui receber o Dr. Fernando Russo. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Muito obrigado. É um prazer muito grande ter você aqui conosco para falar desse problema que atinge todos os homens aí. Muito obrigado pelo convite. Nós que nos sentimos honrados. Hoje nós vamos falar então sobre esse problema que, sobretudo, a ala masculina, né, da sociedade, que tem sido alvo de muito preconceito, que é a questão da saúde do homem. O câncer de próstata hoje está entre a 6ª e a 8ª maior causa de mortes entre os homens. É isso, doutor? Isso. No Brasil, e tanto no estado de São Paulo como no Brasil, o câncer de próstata está entre a 6ª e 8ª causa, né? Pode variar um pouquinho de estado para município, né? E isso está aumentando cada vez mais, porque quanto mais e melhor se vive, maior é a chance de ter câncer de próstata, né? Na população brasileira, doutor, quantos homens aproximadamente estão morrendo de câncer de próstata? Pois é, em 2010 morreram mais de 50 mil homens. Mais de 50 mil casos de câncer de próstata, né? E a mortalidade ela é muito variada de lugar para lugar. Hoje, por exemplo, se você pegar o Brasil, vamos colocar a 8ª causa, né? Melhor. Em Sorocaba, no município de Sorocaba, graças às ações que nós desenvolvemos e a gente vem trabalhando desde 2004, Sorocaba, o câncer de próstata é a 17ª causa de morte. Puxa, ou seja, a gente consegue fazer diagnóstico precoce. Com isso, a gente consegue fazer um tratamento mais eficiente e se morre menos de câncer de próstata em Sorocaba. Sim. Se o câncer de próstata é a 8ª, qual a maior causa de mortes entre os homens? Qual a doença que mais leva os homens ao óbito? No Brasil, a primeira causa de morte é o acidente vascular cerebral, né? O AVC, o derrame popularmente conhecido. Depois, é o infarto agudo do miocárdio. E esses números são assustadores. Hoje há uma disponibilidade de informação muito grande, jornais, revistas, internet, e ainda existe preconceito quanto ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, doutor? O preconceito, a gente tem que levar em consideração que o homem é um latino-americano, né? Então o latino-americano ele tem muito arraigada aquela questão do machismo, da masculinidade. Você ainda ouve homens que eles chegam ao médico e falam: eu nunca precisei ir ao médico, como se isso fosse uma questão de saúde. Muito pelo contrário, né? Você deve buscar o atendimento médico, a consulta médica, de preferência antes de ficar doente. Então é esse grande... Prevenir sempre é o melhor remédio. Justamente, é muito mais barato, ainda mais quando você pensa não só em saúde pública, mas na própria saúde suplementar. Você sabe que a cada dólar que você gasta em prevenção, você economiza $8 por tratamentos preventivos, curativos, né? Então, a questão do machismo, ele realmente existe, mas eu acho que está mudando, pelo menos na nossa cidade está mudando, porque a gente enxergou essa necessidade de mudar o enfoque. Graças a Deus. Existe alguma coisa que faz com que o câncer de próstata se desenvolva no homem? Existe alguma coisa nesse sentido? O que leva uma pessoa a desenvolver o câncer de próstata? A próstata é uma glândula sexual masculina, certo? Ela que produz aquele volume ejaculado na hora do ato sexual, quando o homem ejacula o sêmen. Tudo aquilo são secreções da próstata, tá certo? Que servem para amadurecer e permitir com que os espermatozoides produzidos no testículo tenham condições de chegar até o óvulo, e a junção do espermatozoide com o óvulo é a fecundação, que é o novo ser vivo. Muito bem. A próstata cresce e ela é nutrida pelo hormônio testosterona. E a partir dos 40 anos, quando você atinge essa faixa etária mais ou menos, as doenças de próstata podem começar a aparecer. Então, a principal coisa que a gente sabe que faz com que o homem tenha câncer de próstata é a exposição à testosterona. Muito bem, se a gente tem testosterona a vida inteira, então todo homem tem chance de ter câncer de próstata. O que a gente sabe é que pacientes que têm um caso de 1º grau na família,
e a gente vai colocar também aí irmão, pai, né, até avô, que não é primeiro grau, seria o segundo grau, existe uma predisposição a mais aumentada em relação a uma família que não tem câncer de próstata. Não significa que o seu pai tem câncer de próstata e você vai ter. Mas em comparação a um filho de quem não tem, o pai não tem câncer de próstata, ou o irmão não tem câncer de próstata, o paciente que tem um parente de primeiro grau tem uma disponibilidade maior. E, complementando, existe o que fazer para não ter câncer de próstata? Não, não existe o que fazer. Existe você ter os seus cuidados preventivos para que você tenha um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Se eu tenho um diagnóstico precoce, você tem a chance de cura. Nós descobrimos cedo, a chance de cura ela é real e a pessoa pode vir a ter uma expectativa de vida aí com qualidade por muito mais tempo. Dentro da normalidade. Se eu falar para o senhor não fume, que o senhor não vai ter câncer de pulmão, eu estou fazendo uma prevenção objetiva de um fator de risco para um câncer. No caso do câncer de próstata, não existe. Sim, doutor, se fala muito que o toque retal, que não se precisa fazer, que se pode diagnosticar através apenas do exame de sangue, isso é uma realidade ou é um mito? Não, isso não é verdade. O tumor de próstata ele é muito pequenininho, né? No estágio inicial ele é pequeno, e ele sai na periferia da próstata. Então a região que a gente consegue tocar, a próstata está mais ou menos 3 centímetros da borda anal. E esse exame de toque digital que a gente faz, a gente consegue perceber a consistência da próstata. E os tumores, na grande maioria, em mais de 85% dos casos, saem nessa região. Então, se você fizer o exame físico e constatar uma alteração nessa região, você já pode estar pensando num câncer de próstata. E os casos iniciais normalmente não têm alteração do exame de sangue, que é o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata. Então, um não exclui o outro, deputado. O que na realidade acontece é que eles se complementam. Entendi. Então, o exame de sangue, que é o PSA, que você falou aqui, ele não exclui o toque retal. De jeito nenhum. Complementa o outro. Eles são complementares. Um ajuda o outro. Se você só faz o exame de sangue ou se você só faz o toque, evidentemente você está fazendo a coisa pela metade. Né? Então você está diminuindo a sua probabilidade no eventual aparecimento de um câncer no estágio inicial, você está diminuindo a sua chance de estar detectando de forma precoce. Muito bem, eu falava há um tempo atrás com o médico e dizia, puxa, mas como que no toque o cirurgião consegue perceber? Ele falava para mim que deu um exemplo de uma esponja, aquela esponja de cozinha, e falou, olha, é mais ou menos você passar a mão na esponja, ela está lisinha, macia. Quando ela está dura, seca, você passa, o outro lado dela é áspero. É mais ou menos assim? Olha, é mais fácil ainda. Se o senhor fizer esse movimento, colocar o polegar sobre o indicador, esse músculo que ele fica sobressalente, se você passar o dedo, é mais ou menos o que a gente sente quando a próstata está normal. Qualquer alteração nessa consistência, principalmente áreas de endurecimento ou até nódulos, são sugestivos do aparecimento do câncer de próstata. E isso acontece efetivamente. Maravilha. Nós temos algumas imagens, um vídeo que vai ser apresentado agora e a população que nos assiste agora nesse programa poderá acompanhar algumas imagens que foram feitas através do Programa de Saúde do Homem, que é realizado na cidade de Sorocaba, sob a coordenação do Dr. Fernando Russo. Nós temos essas imagens. Dr. Fernando, tem sido uma experiência bastante exitosa na cidade de Sorocaba. Como que foi a implantação desse programa Saúde do Homem, o ônibus do homem, que nós estamos vendo as imagens, as pessoas que estão sendo atendidas agora? Fala um pouco sobre esse programa. Bom, um dos principais argumentos que os homens usam para não ir até o médico é dificuldade, né? Eles falam que trabalham como se as mulheres não trabalhassem, né? Eles trabalham, que a unidade básica ou as policlínicas só funcionam em horários que eles estão em serviço, então eles não conseguem ir até lá. O horário também não ajuda, porque não funciona à noite, não funciona em final de semana. Então a unidade móvel foi a forma que a gente resolveu de quebrar e falar assim, se essa é a desculpa, então não tem mais. E, na realidade, a gente vem trabalhando isso, deputado, essa concepção de saúde do homem há muito tempo, né? Claro, a partir do implante da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que o governo
Lula, em 2009, dia 29 de agosto de 2009, implementou, você teve mais condições de fazer mais ações, porque começou a se falar de uma maneira nacional do programa. Como a gente já tinha essa experiência, principalmente porque a gente já tem o ônibus da mulher em Sorocaba, a gente sabe que a melhor forma de você facilitar o acesso, ou seja, a acessibilidade, é você ir até a população. Então a gente equipou, construiu um ônibus com toda a capacidade de fazer consulta médica, de fazer exames, e passou a circular a cidade e levar acesso aos especialistas. Na verdade, eu era vereador ainda quando nós conversávamos e você falava dessa... Se existe o ônibus rosa da mulher, por que não fazíamos o ônibus azul? Fizemos o requerimento à Câmara de Sorocaba ainda enquanto vereador, e hoje esse programa é uma realidade. Existe o ônibus azul, o ônibus do homem, e que já está funcionando há quanto tempo, doutor? Como é que está sendo esse trabalho lá? O ônibus foi entregue nas comemorações do aniversário de Sorocaba ano passado. Ele foi entregue, Sorocaba faz aniversário dia 15 de agosto, e o ônibus foi entregue à população no dia 16 de agosto. Né? A gente fechando até o mês de maio, dia 31 de maio, nós fizemos já quase 8.000 atendimentos, 8.000 consultas médicas, né? São 7.700 eu não me lembro ao certo o número de consulta. É muito significativo. São quase 1.000 atendimentos por mês. Quase 1.000 atendimentos por mês. Né? E funcionando sábado, domingo e feriado, que é o grande diferencial. Porque quando você pode facilitar, realmente não tem desculpa, não é porque está trabalhando. Então nós vamos trabalhar sábado, nós vamos trabalhar final de semana, com toda a equipe presente e circulando a cidade. A gente divide a cidade nas zonas, né? Na realidade 5, porque o centro a gente considera a parte, e o ônibus sempre está rodando e pelo menos uma vez por mês vai estar passando perto da casa de todo cidadão. As mulheres, naturalmente, elas já fazem exames de rotina, né? Elas têm isso como um hábito. As mulheres visitam os médicos quase que regularmente, o ginecologista, o obstetra, sei lá. E os homens? Nós estamos trabalhando nesse sentido também para que o homem tenha esse hábito de visitar o médico? Deputado, é justamente isso que a gente precisa mudar, e eu acho que nós estamos conseguindo em Sorocaba. Né? Isso pode não ser uma realidade nacional, o senhor vive lá, né? O senhor vê o impacto que teve esse projeto dentro do município de Sorocaba, os números mostram, né? Porque o que precisa ser mudado realmente é a cultura. Os países desenvolvidos têm como característica essa questão da saúde preventiva, ou seja, eu vou ao médico e ficar doente, porque é mais fácil, evidentemente, eu combater e tratar eventualmente as patologias. Aqui a gente só vai quando está doente. Então é isso que a gente tem que mudar. E por que a mulher vai mais? Porque talvez o homem não tenha a mulher fica menstruada. E qualquer classe social sabe que a partir do momento que a mulher, que a menina teve a primeira menstruação, ela ficou mocinha e ela precisa se cuidar. Então esse é um marco que nós não temos. Então talvez seja o outro motivo do homem ir menos ao médico, seja esse. Né? O programa que acontece em Sorocaba, de saúde do homem, o ônibus azul, o tratamento ali, o atendimento ali é totalmente gratuito? É totalmente gratuito, é feito pelo Sistema Único de Saúde, respeitando, né, os pilares básicos de universalidade, equidade universalidade, equidade e integralidade. E livre demanda, né? O munícipe sorocabano, ele não precisa agendar, ele chega e é atendido. E essa facilidade, né? Ele está no trabalho e ele não vai só numa consulta, ele precisa fazer o exame, ser encaminhado para o tratamento, ele já, a partir dali ele já marca o retorno, já volta. Ele volta. A ideia do ônibus é justamente essa, porque existe um período claro de agendamento. Por exemplo, você faz o exame no caso do exame de próstata, a gente não só trabalha lá a próstata, né? Mas o grande foco é esse. Normalmente existe um tempo para fazer o PSA, para que se evite erros no diagnóstico. Ele vai fazer um exame ou outro até ficar pronto. Como o ônibus circula e ele normalmente volta num ponto próximo, o retorno também é feito no ônibus. Né? Quando o diagnóstico é feito precocemente, quantos por cento a probabilidade a menos de vir a óbito esse paciente? O senhor fala no diagnóstico precoce do câncer? Precoce do câncer. Quando a gente faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a agressividade